Rara Joias. E eu espero que a nossa conversa aqui ela possa contribuir bastante para as pessoas que estão do outro lado assistindo a gente. E com as suas indicações, ou com suas dicas, ou mesmo com alguma sugestão, as pessoas possam tirar bastante proveito e usar na sua vida pessoal, profissional e assim por diante. Sim, eu também agradeço, né, o privilégio, né, de participar então dessa conversa, né, uma vez que a gente sempre está procurando ensinar as pessoas, né, então isso é muito bom. Maravilha. Angélica, conta pra gente um pouquinho dessa tua história essa tua relação com a Rara Joia. Quero chamar de joia rara, mas é Rara Joia. Na verdade, é Rara Semijoias. Rara né? Semijoias. Isso. Né? Então, a Rara Semijoias é Rara com H no meio, né? Ela é uma empresa de semijoias que nasceu aqui em Pouso Alegre nos anos 80. Teve como fundadora a dona Solange Coelho, que é uma mulher forte, inspiradora, e essa mulher, né, visionária, junto com a sua família, transformou o negócio de família em uma franquia. E hoje nós estamos aí com 4 lojas em Pouso Alegre, 4 unidades em Pouso Alegre, que é da franquia, e mais 29 lojas no Brasil. No Brasil inteiro. Isso. E assim, o meu primeiro contato, né, com essa loja, né, foi como consumidora há uns 24 anos atrás, mais ou menos. E há 22 anos atrás eu passei por um processo seletivo e iniciei como colaboradora na Rara. Começando como vendedora, né? Aí logo passei para líder, supervisora e hoje eu gerencio as 4 lojas de Pouso Alegre. Olha que legal. O nosso encontro aqui hoje ele fala justamente disso, né? Da gestão de um negócio tendo como foco o cliente. E quando se fala de gestão, a gente fala de um poder de gerenciar, né? Onde envolve o planejamento, a estratégia e envolve uma visão, né? Onde que nós queremos chegar, qual que é a missão, a cultura, enfim. Então esse nosso bate-papo aqui ele abrange tudo isso. E o que você faz a gente entender é que você começou na Rara Semijoias como a sua primeira experiência como vendedor. Vejo você é uma gestora das 4 lojas aqui e todo o seu corpo de colaboradores. Isso é muito bom. Então, diante disso, Angélica, responde para a gente a seguinte pergunta. Nesse tempo que você tem assumido o gerenciamento, né, tanto de pessoas quanto em processo de venda, cliente, né, relação com o cliente, quais são os maiores desafios que você pode lidar juntamente com o teu time no aspecto vendas? Quais são os maiores desafios? Então, os maiores desafios no momento seria manter a excelência no atendimento, né, gerando resultados. E também o meu desafio também é manter as pessoas focadas, né, o time focado, comprometido e feliz no negócio. E quando se fala, Angélica, de a excelência no atendimento, na condição de uma gestora, de um time de vendas, né, a venda direta, o que seria para a Angélica a excelência no atendimento? É resolver todo e qualquer problema do cliente, independente se esse problema for uma compra ou se for um problema mesmo, né? É realmente estar disposto a solucionar todo e qualquer problema. Exatamente. Não raro, Angélica, eu acompanho dentro do espaço de nível de satisfação do cliente, quando ele vai ali classificar o atendimento, uma nota de 0 a 10, talvez isso fique mais evidente pelas estrelinhas que ele dá ao atendimento. Além dessas estrelinhas, aparecem ali alguns comentários de desaprovação do cliente, não é? Se gostou ou não gostou. Como que a Rara ela acompanha essa avaliação do cliente? Como que vocês conseguem medir se o atendimento está sendo à altura do esperado, não esperado, se o cliente está satisfeito, se está insatisfeito? Como que vocês fazem isso? Então, nós trabalhamos dentro de loja com uma ferramenta, né, que mede a taxa de conversão. Então,
se a taxa de conversão é boa e das nossas lojas, graças a Deus, é excelente. E aí a gente já mede, né? Agora, com certeza, como toda empresa, tem os problemas. E como nós tratamos esses problemas? Assim, quando nós contratamos o nosso treinamento, uma parte importante do nosso treinamento envolve, né, assistência técnica, pós-venda. Então, quando surge algum problema, nós tratamos pessoalmente desse problema e agradecemos muito o cliente, porque nós entendemos que quando o cliente tem um problema ou tem um feedback negativo, é como se fosse uma consultoria gratuita. Nós tratamos do problema, né? Ou seja, não fica sem tratamento. Né? Nós, com todo cuidado, com toda delicadeza, nós cuidamos então da melhor forma possível das nossas clientes. Vale lembrar, Angélica, que sem cliente não há negócio, né? E se existe um negócio montado é porque existe consumidor. Então essa excelência no atendimento, essa qualidade no atendimento ao cliente é extremamente importante. Em alguns momentos, com alguns empresários inclusive, em se tratando de uma equipe, seja de representação ou de venda direta, como é o teu caso, aquele velho jargão, né? Atendimento de qualidade do cliente. Então, quando se fala na qualidade, a excelência parte do princípio de fazer o melhor com tudo que temos. A qualidade no atendimento, ela não se assemelha muito à excelência, porque a qualidade no atendimento não é um pedido a ser atendido pelo cliente, e sim é um direito do cliente de ser assistido da melhor forma possível, independente do que nós podemos julgar sendo poder aquisitivo alto, baixo, independente desse estereótipo. Então, a qualidade no atendimento que a gente usualmente conversa aí com o empresariado não tem nada a ver com a excelência. A excelência é isso, fazer o melhor que temos com o que de fato dispomos, e a qualidade no atendimento é dar para ele o melhor que ele merece, né? Ou acima disso. Muito bom. Maravilha, Angélica. Estou gostando aí do nosso bate-papo. Agora, a outra pergunta é a seguinte: dentro de todo dessa robustez de vocês em poder fazer o melhor para o cliente, também com relação a esses desafios que você acabou de falar, como que vocês lidam com esse impacto, né? Talvez aí imagina que haja esses poucos desafios advindo do cliente insatisfeito. Como que vocês trabalham para diminuir esse impacto negativo, né? Que pode gerar uma resistência de consumo de demais clientes que ainda não são clientes, né? De outros prospectivos clientes da loja, mas que ainda não são. E que essas pessoas insatisfeitas podem sim trazer, né, uma imagem negativa em relação à marca, em relação ao produto oferecido. Como que vocês trabalham no dia a dia para diminuir esse impacto? Então, como eu falei para você, as nossas equipes elas têm tanto treinamento como também autonomia para resolver ali imediatamente para o cliente. Né? Então, não precisa assim de um líder, um gestor. Lógico, tem alguns problemas que às vezes, né, tem que ser tratado realmente com a liderança. Mas o fato é que as nossas equipes elas são treinadas para resolver o problema do cliente, trazendo satisfação. Mesmo que a empresa, e para isso a empresa precisa perder. Porque a nossa margem, né, de erro com os produtos é mínima. Então, quando surge um problema, por exemplo, um problema que a garantia não cobre, mas a loja vai resolver, a fábrica não cobre aquele problema, mas a loja se disponibiliza a resolver o problema. Então, nisso a gente reduz assim essa margem de insatisfação para zero, porque mesmo quando o cliente ele não compreende, não entende, não ficou satisfeito, a empresa vai perder para conseguir trazer essa satisfação. Olha que legal. Angélica, eu posso afirmar que ter uma estratégia ímpar como essa de vocês, ou seja, a equipe é preparada, é treinada para resolver o problema do cliente. Se a gente for mapear em todo o sistema de vendas, estamos falando da venda direta, aquela venda em que o cliente ele está argumentando ou contra-argumentando e a pessoa do outro lado, na condição do mediador dessa necessidade, ele tem o poder de resolver. Então, essa baixa hierarquização que você acabou de falar, né? A pessoa ela tem que buscar um outro
mediador para resolver o problema da pessoa, isso eleva ainda mais, né, essa resistência, essa insatisfação. Olha, quero parabenizar a tua estratégia, a estratégia do negócio, também da empresa, por fazer com que o quadro de colaboradores ele tenha autonomia para resolver, logicamente, dentro daquilo que é aceitável, né? Então, são 34 anos, né, valorizando, né, a beleza feminina, empoderando as mulheres, né? Então, não existe outra forma de a gente empoderar e levar essa energia para as mulheres, né, do que na hora que a pessoa precisa ali, a gente resolver aquele problema. Né? E é verdade, como se trata de adereços, né, isso eleva um pouco mais essa questão do empoderamento que você está falando, seja da mulher em si ou de alguém que está presenteando, tem sentimentos aí por trás, né, da busca. Parabéns, viu? Queremos aí parabenizar vocês. Uma próxima pergunta que é muito curioso buscar uma resposta é: qual é o critério que vocês utilizam e que você talvez utilize para fazer um recrutamento, né, assertivo, já que nós estamos falando de atender necessidades, resolver problemas. Logicamente que essas pessoas que vêm para o negócio, elas devem ter um perfil relacionado a essa parte, né, de lidar com gente, vendas, né, uma linguagem mais persuasiva, mais convincente, ser um ouvinte ativo. Então, como que vocês buscam fazer esse recrutamento assertivo, trazer a pessoa para o negócio que tem um perfil mais adequado para o empreendimento? O nosso processo seletivo, né, quando a gente procura pessoas, né, mulheres, né, normalmente a gente trabalha dentro de lojas com mulheres, nosso time é um exército mesmo de mulheres, mulheres empoderadas que empoderam outras. Nós procuramos pessoas que procuram o desenvolvimento, porque isso inclui, por exemplo, nós usamos uma ficha, né, onde tem algumas perguntas, depois nós passamos por um processo de avaliação também, fazemos a entrevista com a pessoa e ela responde algumas perguntas como, por exemplo, quais que são os seus sonhos a curto e a longo prazo, quais são os seus pontos fortes e quais que são os seus pontos a desenvolver. E pensando nisso, nós procuramos então pessoas, né, com um propósito de vida. Esse propósito pode ser a criação de um filho, formação de família, pode ser a compra de uma casa, uma faculdade para realizar, pode ser uma viagem. Então, realmente é procurar pessoas que têm esse propósito, né, e o quanto que a pessoa está disposta, através do seu trabalho, a realizar esse propósito, esse sonho. Exatamente. E quando eu digo exatamente, esse deveria ser, Angélica, na verdade, o foco de todo recrutador. Né? Você colocou aí algumas perguntas, e dentre essas perguntas tem uma que é a mais significativa. Qual é o teu propósito? Né? Vale lembrar que um ex-integrante de um campo de concentração, ele disse o seguinte: quando ele estava no estado de sofrimento tamanho, junto a outros prisioneiros, ele dizia que existia dois perfis de pessoas ali. Né? Existiam pessoas que estavam aquém do tratamento, porém existiam pessoas ali dentro que tinham um propósito. Né? Ele era um dos propósitos, e como como ex-prisioneiro de um campo de concentração, ele se tornou um psiquiatra e também um escritor. Então, a questão é, qual é a disposição das pessoas de transformar uma mera circunstância como experiência e trampolim para um propósito de vida, né? Propósito. Então, o propósito é muito mais amplo do que um objetivo, onde a pessoa, com certeza, ela vai ter ali as estratégias, as metas, né? As ações muito bem claras para fazer com que as coisas aconteçam. Agora, a Angélica falando da condição de uma cliente, na condição de cliente. Já que você é uma estrategista, gestora estrategista, dentro desse campo do recrutamento, quando você está em algum espaço, na condição de consumidora, qual é a sua percepção em relação a times de vendas?
Então, normalmente nós percebemos assim, primeiro, quando você entra dentro de algumas lojas, tem muita competição, né? Onde não é uma competição sadia, onde um vendedor às vezes quer atropelar outros, e isso gera uma certa um incômodo para a gente que é cliente, né? A energia, o ambiente da loja também, se as pessoas realmente estão felizes e motivadas, se elas, porque passa confiança, né? Quando a pessoa está num lugar onde ela se sente feliz, onde ela está motivada, onde ela acredita no produto, acredita na empresa, acredita no propósito da empresa, a entrega é outra. Então eu acho que é isso que eu normalmente percebo, né, que falta nas equipes. Certo. Agora vamos pensar assim, você acabou de falar que nós estamos falando sobre foco no cliente. O cliente é, sim, o elemento essencial do negócio. Sim. Se a empresa faz um investimento altíssimo na aquisição de produtos para ofertar para pessoas com necessidade de busca desse produto, né? Mas como manter um time motivado? Como motivar pessoas? Então, a primeira coisa tem que partir dos gestores, né? Dos proprietários, dos gestores. Eles têm que perceber que a coisa mais importante não é o prédio, não é o produto, mas sim as pessoas. As pessoas, porque hoje a acessibilidade das pessoas a produtos é muito fácil. Se a pessoa quiser sair de casa, ela não sai, ela compra produtos de qualidade. Então é as pessoas que fazem a diferença. E nesses 34 anos de história, né, entre eles e acertos, né, a Rara teve um crescimento assim, espetacular depois que ela focou nas pessoas. As pessoas, os clientes e as equipes. Interessante, né? Quando você usou anteriormente a força de expressão feedback, que é um retorno do consumidor. Então, às vezes, esse retorno negativo, ele pode ser positivo, porque ele serve como termômetro de crescimento, porque nem sempre o elogio positivo pode significar a realidade do que está sendo produzido aqui pelo time. Então, isso é muito bom. E me vale lembrar, e até me traz à mente, a Amazon, porque a Amazon, lá no início da sua jornada, o seu fundador, ele fez justamente isso. Ele fez uma pesquisa de qual era, da parte do cliente, a percepção dele em relação ao negócio. Embora seus dirigentes não aprovassem essa iniciativa, porque estaria exposto no espaço muito livre, que é a internet, esses comentários negativos poderiam depreciar a empresa. No entanto, seu fundador não se importou com isso. E a partir daí, Angélica, a gente percebe que negócios que às vezes começam e terminam, ainda mais nesse aspecto da venda direta, é porque o cliente está insatisfeito. E o cliente satisfeito, ele vai com certeza popularizar esse conceito dele, né? Talvez tornar comum o que não deveria acontecer, né? Ainda dentro do aspecto motivação, que me interessa muito falar sobre motivação de uma equipe de vendas. As pessoas têm suas necessidades, o vendedor tem suas necessidades, por exemplo, ele tem um problema em casa e ele tem um negócio aqui agora. Ele é comissionado. Em uma considerável parte do tempo, o vendedor, ele é comissionado, correto? Sim. Então imagina, né? A pessoa ela faz uma prospecção de ganhos, mas às vezes o momento não são dos melhores, como é agora. Foi um momento pandêmico e pós-pandemia também, onde as pessoas estão aí equilibrando as suas economias, sendo bem racional no consumo e também no gasto de suas finanças. Então, como ter essa percepção? Agora eu já falo com a Angélica, gestora. Como perceber esse aspecto da desmotivação e como trabalhar esse lado da emoção humana, trazendo a pessoa para cima e não deixando de ser abatida por esses dois aspectos. São os problemas que talvez ela não consiga se desvencilhar dele, e o outro uma preocupação com, meu Deus, eu tenho que vender para ganhar. Quando você diz o aspecto competição? A gestão de pessoas, ela é bem próxima mesmo do time, né? Porque
por exemplo, eu sou gerente das 4 lojas, mas em cada loja nós temos uma supervisora. E essa supervisora acompanha bem de perto o time. Ela tem mais intimidade, ela fica ali junto com o time o tempo todo. E aí ela consegue perceber isso. Se uma pessoa não está bem. E aí o que acontece? Primeiro, os treinamentos que nós damos, né, são treinamentos que também são voltados para a motivação. E muitas vezes a gente leva conhecimentos, né, e formas de trabalhar que a pessoa consegue, né, administrar essa parte pessoal, emocional, da parte profissional. Mas nós sempre incentivamos as nossas equipes, né? Por exemplo, colocar Deus em primeiro lugar, a família em segundo e depois a carreira. Porque nós sabemos que se essas coisas, somos um tripé, né? Se essas coisas estiverem alinhadas, tudo vai dar certo. Nós temos também até a própria fundadora da loja, Dona Solange Coelho, que era uma mulher comum, com 2 filhos, esposa, ela era irmã, ela era mãe, ela tinha que administrar um monte de coisas, no entanto, ela conseguiu ser uma pessoa de sucesso, né? Equilibrando então essa parte emocional com o profissional. E nós temos todos os dias uma reunião, as supervisoras fazem uma matinal dentro da loja, né? E aí todos os dias traz um pouquinho de conhecimento, né? Lógico que nós usamos também para fazer os alinhamentos, né, do dia anterior, os nossos objetivos de venda, né, os números que nós queremos alcançar naquele dia, mas também nós tratamos também ali, né, um se apoia no outro para a gente conseguir realmente trazer esse equilíbrio, né? Então é como se aquela pessoa que não está bem naquele dia, ela tem um apoio. Ela sabe que ela tem um apoio e isso ajuda muito. Então essa empatia que você está falando, né, é muito amplamente discutida em cursos de treinamento, por exemplo, em todos os cursos de treinamentos que eu faço, dentro desse contexto, relação interpessoal, seja do cliente interno, como a gente está falando aqui, dos colaboradores, são todos clientes internos, e temos os externos, os stakeholders e assim por diante, mas a grande questão é como mostrar para as pessoas que nós nos importamos. Então, o que é dito é que o propósito é sempre buscar a satisfação, contribuir para a satisfação e a melhoria contínua de terceiros, né? Eu não vivo de forma egoísta, estou sempre buscando, né, ali o despertar de uma visão mais positivista das pessoas que estão no meu entorno. Agora imagina, tem pessoas lá do outro lado assistindo a gente que são proprietários de negócios e também gestores, mas nesse momento alguém pode estar insatisfeito, não estou satisfeito. Se fosse para você olhar agora para aquela câmera e dar uma sugestão para esse dirigente, né, uma recomendação simples, que coubesse uma linha, qual que seria essa sugestão? Olha, eu acredito que seria trabalhar os sonhos das pessoas, né? Primeiro o objetivo das pessoas, porque se a pessoa não sabe aonde ela quer ir, qualquer lugar serve. E ela sabe que para conseguir aqueles sonhos, ela tem que dar um passo a mais. E isso também inclui administrar, né, os seus sentimentos, talvez alguma possível crise, tanto emocional como também, às vezes, do próprio mercado mesmo, né, como você disse, pós-pandemia, né, onde as pessoas estão regulando os gastos, né, controlando os gastos. Então, é isso. Quando a pessoa foca nos sonhos dela, né, ela consegue, então, administrar melhor. Né? Então, eu falaria para esses gestores, né, para deixarem isso bem claro. Né? Nós temos hoje 4 de sonhos dentro da loja, nós temos uma vez no ano, nós fazemos uma reunião onde a gente faz as meninas fazerem esse quadro com metas, né, pessoais, até espirituais, familiares, né, e também profissionais. E esses sonhos é muito, muito motivador mesmo, quando ela vê, por exemplo, ela mesma consegue lá riscar, né, no decorrer do ano, e tem umas que conseguem riscar toda a lista. Que né? Isso.
E isso faz realmente a diferença, né? A menina se sente motivada e ela pode motivar outros, né? Olha que